Ninguém gosta nem de imaginar um tombo forte na bolsa ou um colapso econômico. É o tipo de assunto que dá um frio na barriga. Porque quando acontece, dói mesmo. Gente perde emprego, empresas cortam custos, investimentos derretem e a sensação é de que tudo fica mais instável. Mas, por mais desconfortável que seja, existe uma realidade que precisa entrar na conversa. Em 2026, um grande solavanco nos mercados é uma possibilidade real. E não, isso não é terrorismo financeiro nem clickbait. A questão é que a gente está num momento estranho. Pensa assim, o mercado de ações está lá em cima, refletindo expectativas muito altas. É como se os investidores estivessem pagando caro hoje porque acreditam que as empresas vão entregar um futuro brilhante amanhã. Só que do outro lado, existem riscos importantes, daqueles que, se forem ativados, podem virar o jogo rápido. Eu gosto de explicar com uma metáfora simples. Em 2020 e 2021, parecia que a gente estava caminhando uma estrada firme. De 2022 até agora foi como caminhar numa prancha estreita. E entrando em 2026, é como se estivéssemos numa corda bamba. Dá para atravessar? Dá. Se tudo ficar calmo, dá tudo certo. Mas se um vento forte bater, ou seja, se um desses riscos estourar, a estrutura pode balançar. Então, neste texto, eu quero te guiar por 3 fatores que podem puxar o mercado para baixo nos próximos 12 a 18 meses. E mais importante, o que você pode fazer para não ser pego de surpresa. Problema Taiwan. Um risco longe, que bate aqui o primeiro gatilho, é algo que foge totalmente do nosso controle. China entrar em guerra com Taiwan. Mas isso é do outro lado do mundo. Por que afetaria a bolsa americana tão rápido? Porque a economia moderna, e especialmente as grandes empresas de tecnologia, depende de uma coisa que quase ninguém vê, mas todo mundo usa: chips semicondutores. E aqui está o ponto crítico. Os chips mais avançados do planeta, aqueles que alimentam inteligência artificial, data centers, smartphones, computadores, carros elétricos, são fabricados em enorme escala por uma empresa, a TSMC, e a maior parte da produção dela acontece em Taiwan. Os Estados Unidos até estão tentando levar parte dessa produção para outros lugares como o Arizona, mas isso não se resolve do dia para a noite. Fazer chip avançado é uma das coisas mais difíceis do mundo industrial. Exige conhecimento, máquinas, cadeia logística, mão de obra especializada e anos de ajuste fino. Agora imagina um cenário com conflito na região. Rotas de transporte ficam perigosas, ou param seguros de navegação, disparam fornecedores, travam exportações, viram um caos. E aí o efeito dominó começa. Empresas que dependem desses chips podem ter o fornecimento estrangulado. Pense em nomes enormes que estão no centro do hype de IA. Nvidia, Apple, AMD, Qualcomm e também gigantes que compram chips para servidores e nuvem, como Amazon, AWS, Google, Microsoft e Meta. Até empresas como Tesla entram na conversa, porque tecnologia embarcada e processamento importam muito. E tem mais. Esse risco não é só ficção científica. Há sinais de preparação militar e aumento de pressão na região, com exercícios e expansão de capacidade logística. Ou seja, não dá para tratar como um e se distante. Pode não acontecer e tomara que não aconteça. Mas se acontecer, o impacto nos mercados pode ser imediato. 2. O problema do Fed. Política, juros e um risco de inflação voltar ao segundo fator. O segundo fator é mais político e mexe com um assunto que afeta o mundo inteiro, os juros no ZEUA. Em maio de 2026, termina o mandato do presidente do Federal Reserve, o Banco Central Americano, Jerome Powell. E quem indica o próximo nome é o presidente do ZEUA. Por que isso importa? Porque existe uma tensão clássica. Político adora juros baixos, porque aquece a economia, dá sensação de prosperidade, facilita crédito e empurra mercados para cima. Banco Central, quando está sendo chato e responsável, tenta manter os juros no nível certo para segurar a inflação e não deixar a economia superaquecer. A preocupação aqui é a seguinte: se entrar alguém muito alinhado a uma visão de cortar juros agressivamente, e isso acontecer no momento em que a inflação ainda não está totalmente domada, o resultado pode ser uma nova onda inflacionária. E repara numa nuance importante: cortar juros sozinho normalmente não derruba a bolsa. Muitas vezes acontece o contrário. Juros menores podem inflar ainda mais os preços das ações porque o dinheiro rende menos em renda fixa e o investidor busca retorno em ativos de risco. O problema é o que vem depois se a inflação volta com força. Aí você tem 2 caminhos ruins. O Banco Central é obrigado a subir juros de novo, rapidamente, e isso costuma bater forte nos mercados. Lembra 2022? Ou o Banco Central não reage, a inflação escapa e o mundo começa a questionar a estabilidade do dólar, e aí entra uma bomba global.
O dólar ainda funciona como a principal moeda de referência do planeta. Se a confiança nisso balança de verdade, o impacto não fica restrito ao ZEUA. Respinga em tudo. Câmbio, comércio, commodities, dívida, fluxo de capital, inclusive no Brasil. Dito isso, há um ponto que reduz um pouco a probabilidade desse risco virar um desastre imediato. O presidente do Fed é influente, mas ele não decide sozinho. Existe um comitê com várias pessoas, mesmo assim, é algo para ficar de olho, porque pode mexer com expectativas e mercado vive de expectativa. 3. O grande freio da IA. O risco mais provável, agora chegamos ao terceiro ponto. E na visão de muita gente, o mais provável de causar um grande ajuste, uma desaceleração do hype e do retorno da inteligência artificial. A alta recente do mercado americano foi extremamente concentrada. Uma parcela enorme dos ganhos do S&P 500 veio de apenas 7 empresas, as chamadas Magnificent Seven: Alphabet, Google, Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla. E aqui vai um detalhe que faz qualquer investidor levantar a sobrancelha. Uma fatia minúscula das empresas representa uma parte gigantesca do índice. Ou seja, se essas ações sofrerem, o índice inteiro sente. Tá, mas por que isso viraria um problema em 2026? Porque o preço atual dessas ações já embute uma promessa: crescimento forte. Vamos simplificar o conceito famoso, o PL, preço sobre lucro. Muita gente usa esse número como se fosse um termômetro do que é barato ou caro. Mas, na prática, ele funciona muito mais como um termômetro das expectativas. Quando um PL é alto, o mercado está dizendo: eu pago caro agora, porque acredito que o lucro vai crescer muito no futuro. O desafio é: e se esse crescimento não vier na velocidade esperada, é aí que mora o risco. Não porque as empresas sejam ruins, muitas são excelentes, mas porque a régua de expectativa está muito alta. E quando a régua está alta, qualquer decepção vira punição no preço. Além disso, tem outro componente. Essas empresas estão gastando quantias gigantescas em infraestrutura de IA, data centers, chips, energia, rede, pesquisa. Só aparece como CAPEX, investimento pesado. E o ponto delicado é este: se o gasto explode, mas o crescimento começa a desacelerar, o mercado começa a se perguntar: esse investimento todo vai se pagar quando? E se a demanda não vier no tamanho que todo mundo imagina? Existe um risco bem concreto aqui: infraestrutura cara demais, construída rápido demais, e parte dela ficando subutilizada. E quando isso acontece, margens caem, fluxo de caixa fica pressionado e o mercado reprecifica a empresa para baixo. Como essas 7 empresas têm peso gigantesco no índice, um ajuste nelas pode puxar a bolsa inteira. O que fazer com tudo isso? Como não ser pego de surpresa? Beleza, 3 riscos na mesa. Então a pergunta óbvia é: o que um investidor comum faz? A primeira resposta é a mais difícil: manter a racionalidade. Em vez de investir de cima para baixo, vai dar crise, então vou fazer X. A abordagem mais sólida costuma ser de baixo para cima, analisar empresa por empresa, entender qualidade, preço, previsibilidade e riscos, sem se deixar levar por moda. Isso é algo que investidores como Warren Buffett defendem há décadas. Não correr atrás do tema do momento só porque está subindo, e sim buscar negócios bons a preço que façam sentido. A segunda resposta é simples, mas poderosa: estar preparado. Porque se o mercado cair forte, uma coisa é certa: vão aparecer oportunidades. O problema é que muita gente chega numa crise sem fôlego, sem reserva, sem margem, e aí é obrigado a vender no pior momento. Existe uma frase famosa atribuída ao Buffett: quando chove ouro, você quer estar com uma bacia, não com um dedal. Traduzindo para a vida real, ter uma reserva de liquidez, um colchão bem pensado, pode te dar calma e capacidade de aproveitar bons preços se um grande ajuste acontecer. No fim, o objetivo aqui não é prever o futuro com certeza, ninguém consegue. O objetivo é enxergar que estamos numa fase em que o mercado está alto, expectativas estão altas e existem riscos relevantes no radar. Se você investir com cabeça, analisando bem, sem se empolgar com mania e se preparar para o pior sem entrar em pânico, você já estará na frente da maioria. Se esse texto te ajudou, deixe seu apoio no vídeo. Curta, se inscreva e comenta aqui embaixo. Qual desses 3 riscos você acha mais provável em 2026? Taiwan, juros e inflação ou uma desaceleração da IA? Eu quero muito ler sua opinião.